Saudações alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 392. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com o Dudu, com a Ana e com o Gibson. E meus amigos, uma semana que o Corinthians não entra em campo, sem jogo. É tranquilo, né, Ana? Não tem dor de cabeça pro corintiano, porque o problema tá em campo, né? Um time que não produz gol no Brasileiro, né? Esse que é o nosso problema, não? Exatamente, né? Esse é o nosso problema, né? Lembrando, a gente achava que era, até na live passada a gente achava que esse era o problema, né? A gente ficava aqui, minutos, né? Discutindo sobre o problema em campo, como... Mas a gente infelizmente descobriu essa semana de que o menor dos problemas é o que o time apresenta em campo, né? Infelizmente, essa semana foi escancarado aí um monte de coisa que a gente não gostaria de ouvir do Corinthians e que a gente não sabe aonde que nós vamos parar no final disso. E aí, Dudu, onde é que a gente vai parar? Olha, gostaria de saber, né? Mas eu acho que vou ter que parafrasear o que o jornalista, o André Kfouri, falou, né? Que se o presidente assumisse e falasse, eu quero destruir o clube nesse mandato, a gente estaria elogiando, porque em 5 meses ele conseguiu destruir o clube, né? E seria muito interessante ouvir o que ele vai falar, mas é muito tempo, já se passou muito tempo de sexta até segunda-feira, mas confesso que eu estou bem interessado nessas palavras do Augusto Melo. É isso, meus amigos. A semana sem jogo que parecia tranquila, não é tranquila de maneira nenhuma, né? Sexta-feira explodiu um monte de notícia ruim aí no Coringão e a gente vai tentar discutir todas elas, né? Porque é muita coisa, enfim. A gente também vai ter que discutir, claro, a bola rolando. Que era o que a gente mais gostaria de fazer aqui no nosso podcast. tá em falta, tá difícil de falar só disso, né? Como o Dudu falou, né, o Augusto Melo vai se pronunciar na segunda-feira. Esse podcast está sendo gravado, essa live está sendo gravada no domingo, então a gente não pode comentar a explicação dele, o que ele está falando. A gente provavelmente vai falar disso no próximo podcast, né, no próximo domingo. E essa live também, esse podcast está sendo gravado no domingo um pouco mais cedo, porque as Brabas, né, o jogo das Brabas acabou sendo marcado para o mesmo horário que a gente costuma fazer no domingo às 7 da noite, né? Então a gente está gravando agora domingo às 5, especialmente essa semana, por causa do jogo das Bravas, para poder assistir o jogo. Então também não vão comentar o resultado delas no clássico agora de noite, no domingo de noite, né? Enfim, vamos começar falando da história da Vai de Bet, né? Que saiu do Coringão. Na semana passada eu comecei falando que era a segunda maior casa de apostas, né, seguida nas redes sociais, por causa do Corinthians, né? No momento que ela falou que estava fora, já não era mais, né? Quer dizer, a minuto a minuto eles perdem seguidor aí. Continuam perdendo. Continua perdendo, né, Ana? Cada vez mais seguidores, justamente porque ela deixou de patrocinar o Coringão na esteira daquele escândalo dos laranjas, que a gente fez um especial 2 semanas atrás lá e tal, falando bastante desse esquema dos laranjas, né? O do laranja, né? Que o dinheiro sai do Corinthians, vai pro intermediário que fez o negócio com a Vai de Bet e depois vai para uma empresa, que essa empresa tem um laranja que ninguém soube explicar. E a Vai de Bet resolveu sair do Coringão para não ser mais envolvida nessa história, nesses escândalos. Na minha opinião, foi um pouco cedo para ela fazer isso, já que não existe até o momento nenhuma prova cabal que ligue esse dinheiro que está saindo de volta ao Corinthians. E me parecia uma parceria mais forte do que deu a entender com a saída deles agora, com 5 meses de patrocínio master, né? Enfim, como eu falei, o Augusto Melo marcou essa coletiva às 10 da manhã, não só para falar disso, mas para falar de, enfim, tantas outras coisas que estão acontecendo no Coringão. Como é que você viu essa saída, Ana, desse patrocínio? Como é que fica a situação do Coringão agora? Eu concordo plenamente contigo. Eu acho que foi talvez uma saída um pouco precipitada da Vai de Bet. Apesar de a gente saber da história, mas ainda não temos comprovações de que alguém dentro do Corinthians tem culpa nessa história do laranja, né? Isso, para mim, me soa um pouco esquisito, essa saída tão precipitada.
por uma parceria que estava sendo exitosa, que era a maior do Brasil. Para mim, sei lá, me soou um pouco de aproveitamento, tipo, já conseguimos entrar na mídia aí, já conseguimos fazer o nosso nome, eu não vou mais ficar pagando pro Corinthians. Para mim isso aí foi como se fosse uma oportunidade. Não estou falando que o Corinthians não tem a ver com essa coisa do laranja, porque eu estou esperando a polícia investigar, mas a polícia ainda não chegou a nenhuma conclusão. E eu acho que, pra mim, a Verdibet usou essa oportunidade pra não ter que pagar o dinheiro. E você, Gibson, como é que você tá vendo essa situação? Logo depois da saída do patrocínio, também vários diretores saíram, né? Inclusive o Rosalá Santoro, que era o diretor financeiro, o Sérgio Moura, não se confundir com o Sérgio Moro, o Sérgio Moura, que era o superintendente de marketing, que estava licenciado, né? Com a promessa de que voltaria. No início desse caso, ele preferiu se licenciar e agora também já saiu. Como é que você tá vendo essa situação toda aí do Coringão? Olha, eu sou bem menos otimista, né? Porque você pega a própria... Não vou nem falar da terceira empresa para qual o dinheiro... Que é a empresa com o nome do laranja, para qual o dinheiro sumiu. Mesmo a empresa que ofereceu o negócio pro Corinthians, é uma empresa que é o primeiro negócio dela. Não existe empresa que aparece no mercado e é o primeiro business dela, assim, ela acabou de chegar e falou, vamos fazer um contratinho de 360 milhões de reais. Não existe isso. Essa já é a minha primeira questão. A questão do laranja em si depois é só isso aí pra voltar o dinheiro pra quem eles querem que volte. Mas assim, a chance disso ser alguém fora do Corinthians, pra mim, beira o zero. Beira o zero. Não faz sentido alguém de fora tá tentando fazer... Não. Isso é alguém lá de dentro que tá pegando uma parte de volta desse acerto. A história cheira mal desde o começo. Eu duvido que alguém lá de dentro, graúdo, não tá metido. Eu não vou falar do presidente porque ele me parece meio idiota. Não acho que ele é inocente, mas entrou no rolo porque ele que assina. Agora, dito isso, se eu fosse a Verdibet, eu teria dado esse anúncio de 10 dias muito antes do que aconteceu e teria pulado fora muito antes do que aconteceu. Porque assim, a chance disso não ser alguém lá dentro do Corinthians é beira o zero, né? Agora a gente vai ter que ver se a polícia vai conseguir chegar em quem. Porque às vezes isso vai de uma conta pra outra, quando vai ver já assume a conta, da outra conta que também era com um nome falso, enfim, entra naquele vácuo e acaba não encontrando. Pra Verdibet isso é ruim. Empresa de apostas já é uma empresa que todo mundo duvida, porque fala, empresa de apostas, não sei o quê, tá metido, né, tem aquele estigma de, tá metido com manipulação de jogo. A última coisa que eles querem é um escândalo com o nome deles. É a última, né? Agora, o que me deprime realmente dessa história, né, assim, que aí me deixa mais louco ainda, é uma parte da torcida que não é pequena, tá reclamando do Juca Kfouri que revelou a história, já tá reclamando de ter revelado o crime. Em vez de estar feliz que o cara revelou o crime, né? E, pô, vamos resolver isso aqui agora? Vamos passar limpo essa história? Não! Porque aí acha que, o Juca Kfouri tá querendo derrubar o Augusto Melo. Mesmo se tiver, o fato aconteceu. Cara, essa galera que faz isso, que passa o pano por um crime, porque acha que o clube vai ganhar com isso, é a mesma galera que passa pano pro estuprador quando ele quer ser técnico do time. Então, sabe, tipo, isso me deprime mais ainda. Fizeram merda com o nome do Corinthians, que se investigue, que arrume, que quer que preso vai preso, e foda-se. Tô cagando se é o Augusto, se é o Rosalá, aparentemente, não presta do rolê, mas aquele braço direito lá do Augusto, que não caiu, que foi o cara que justamente mandou fazer os pagamentos. Qual é o nome daquele cara? Sandro Mariano, né? Uma coisa assim? É. Então, esse cara aí, bicho, pra mim é o que cheira pior nessa história. E esse cara, como é o braço direito do Augusto, não caiu até agora. O resto tá todo mundo caindo. Então agora o Augusto tá correndo o risco de correr o impeachment, e se tomar, não vai ser nenhum absurdo ele tomar um impeachment, né? Se tiver que cara lá dentro da diretoria presa, vai preso. E o que me deprime é só a gente passando pano pra criminoso. Isso é o que me deprime da história inteira. Só uma coisa, eu acho que a Verdibet estava seguindo um ritual, né? Desde o início, acho que contratualmente deve ter uma coisa de avisar o Corinthians, esperar, enfim, até de fato encerrar. O Augusto de Melo não sei se não percebeu, se não quis sei lá. Acho que ele agiu tardiamente e não da maneira que deveria agir, né? Nessa situação. Deu uma entrevista só, para um canal só, enfim, que passou resvalando a situação. E ele mais falou isso que você falou, né? Reclamou dos inimigos dele, do que você falou do Juca Kfouri, do que explicou a situação. E eu acho que isso é um problema de comunicação aí grave dele. Aí fica até estranho, né? Ele devia estar com o delegado ali do lado e falando, estou atrás, quero vir atrás. Enfim, tinha que ser tinha que ser mais energético nessa coisa de, temos que resolver isso. Mas os caras querem politizar o negócio e assim, impedir de investigar o crime.
Exatamente. E o Dudu, como é que você tá vendo essa situação com as saídas de vários diretores e o Augusto Melo cada vez mais isolado aí? Eu vou entrar num aspecto aí que a Ana e o Gibson não falaram, que pra mim não tem um ambiente de gestão no Corinthians. Até então era o único acerto dele, que era esse contrato com a patrocinadora, enfim, mas eles não conseguiram gerir. Eu fiquei chateado pela demora de resposta dele. Quando o Corinthians teoricamente mais precisou, ele não estava no país, né? Ele viajou, ele foi ver a final da Champions. Parece que descaso. As informações que deram também é que a VideBet tinha notificado o Corinthians, deu um prazo de 10 dias, que venceu na quinta. Eu acho muito complicado, é um caso gravíssimo, precisa ser explicado, o pessoal precisa ir até o fim, punir quem precisa ser punido, que não dá pra virar essa bagunça, não dá pra virar, pela expressão, a casa da mãe Joana. Acabou a farra. Que farra? Corinthians está acabando. Nós estamos numa situação crítica dentro de campo e a gente sabe que as coisas fora de campo vão para dentro de campo. São salários atrasados, é parcela de jogador que não consegue pagar, tudo isso vai para campo. Nós estamos na zona do rebaixamento e agora vamos ver como é que o time, nós vamos falar mais para frente, talvez ainda perca o goleiro, que cabeça o time vai jogar terça-feira, que é o que a gente gostaria de falar. Não dá mais para ficar brincando com o Corinthians. Cada um faz o que quer, cada um fala o que quer. Um grupo fica fazendo armadilha pro outro, o outro cai, aí esse grupo vai sair, vai fazer armadilha pro outro grupo vai cair, e o Corinthians fica a ver navios. Não dá mais. Cansou. Eu acho que nem no rebaixamento a gente foi tão escrachado quanto foi sexta-feira. Aí eu já não sei, Dudu, porque o rebaixamento foi um ano terrível também. Inclusive com esse tal um impeachment, né, do Alib na época. Enfim, não foi um impeachment de verdade, porque ele acabou pedindo para sair antes de ser votado o impeachment, mas já estava encaminhado. E aí o André Santos assumiu, enfim, e a gente assim, foi rebaixado, né, em 2007. Enfim, eu fico sempre receoso quando começa a comparar com 2007, que é um ano que já está cristalizado ali e já foi, né? A gente está no meio do ano. Dá tempo, tá no meio do ano ainda, dá tempo do Corinthians dar a volta, né? Da diretoria, do time em campo. Bom, enfim, vamos lá. O Augusto Melo tá cada vez mais sozinho no presidência, né? Ele assumiu um bando de chapinhas ali apoiando ele e em 5 meses essa união não tinha unidade, né? E também, do mesmo jeito que eu acho que a VideBet saiu muito rápido do negócio, eu também acho que é muito rápido para esses diretores todos saírem assim. Ou eles estão sabendo de alguma coisa e a gente não está sabendo ainda, e a gente aqui, desde a eleição no ano passado, a gente aqui, não só da Irmandade, mas vários torcedores falando, o Augusto é a escolha porque é a escolha viável para tirar uma chapa que estava ali há tanto tempo e que a gente está falando menos, mas também tem muita participação no que está acontecendo aqui, né, nesse ano, né? A gente não pode tirar a culpa dos 17 anos, sei lá, que essa chapa anterior estava no poder e que entregou pro Augusto Melo, independente se ele tem má intenção ou boa intenção com o Corinthians, o Augusto Melo, enfim, entregou um Corinthians falido, né? O desastre financeiro já estava aí com o Augusto Melo, quer dizer, essa coisa de atrasar salário, atrasar direito de imagem, ter dificuldade para contratar, isso tudo já existia, isso tudo não é a novidade. A novidade aqui é o patrocínio indo embora por uma relação com o Laranja ali. E até essa situação do laranja é esquisita, né, Gibson? Porque se for pensar, normalmente se usa um laranja para esquentar o dinheiro, uma empresa laranja para esquentar o dinheiro. Eu consigo dinheiro de maneira ilegal, coloco numa empresa laranja, faço alguns negócios ali que acaba esquentando o dinheiro. O que é mais estranho nessa situação é que o dinheiro que esse intermediário recebeu, por mais que seja uma empresa, como você falou, e com razão, é recém-criada, não é um dinheiro quente. Não é ilegal abrir uma empresa para fazer um negócio desse vultuoso assim. Pode ser estranho, como você falou e tal, mas não é legal. Teoricamente, essa primeira empresa tá legal. E aí ele passa para uma outra empresa, ele esfria o dinheiro. Isso que é estranho. Ele podia pegar esse dinheiro quente e se desfazer dele para os intermediários, quem quer que seja, de uma maneira muito mais objetiva e fácil, porque o dinheiro tá quente, entendeu? Ele podia comprar diamantes e vender o diamante no exterior. Sei lá, tô dando um exemplo. A ideia da empresa laranja é justamente essa. Essa grana não vai para esses intermediários que supostamente são os caras dessa empresa. É para botar essa grana para alguém que não quer aparecer. Exatamente, mas eu tenho o dinheiro quente. Eu compro camisetas da Irmandade Corintiana na empresa lá, mas o cara me liga e fala, mas não precisa entregar essa camiseta, eu vou superfaturar aqui. E aí a Irmandade Corintiana fala que vendeu, que entregou, mas passou o dinheiro
pro laranja, enfim, por quem não deveria. Eu acho estranho você estar com dinheiro quente e depois para esfriar e para esquentar de novo. Se tá com dinheiro quente, você consegue passar mais facilmente para outra pessoa. Enfim. Se alguém ouvir isso no trânsito, não vou saber se tá falando do Corinthians ou de marmita, né? Ou de rachadinha, ou sei lá o que, né? Enfim. Eles estão falando de comida, agora entrei no podcast errado. Enfim. Essa questão tá pra polícia aí resolver. E aí eu vou reforçar o que eu falei. Eu acho que faltou o Augusto Melo, na verdade, se juntar, falar o Juca, chamar o Juca, falar, vem cá, Juca, vem aqui, me mostra isso aqui, vem cá, polícia, vem cá, todo mundo abria. E ele foi lá para uma podcast lá do cara, só um cara, enfim, falou, deu uma ensaboada ali, e o Dudu bem falou, já foi logo pro exterior, diz que foi fazer negócios, a gente precisa ver se ele vai realmente agora trazer esses negócios, né? Porque se ele realmente trazer dinheiro do exterior, que estão falando aí que vai vender o naming rights de novo e tudo mais. Agora, se foi só para acompanhar a Champions League, aí é zoeira, né? O Corinthians aqui que ficou desguarnecido, como o Dudu bem apontou aí na declaração dele. E eu espero que amanhã ele não fale, isso aí é assunto que tá com a polícia, eu não posso comentar. Exatamente, ele não pode eu falar acho isso que é também. exatamente o que ele vai falar. Ele vai só anunciar amanhã diretor novo, essas coisas, ele vai substituir os caras no cargo, e o resto não, a polícia tá averiguando. Não, isso eu não posso comentar. Então não dá entrevista, desculpa. Então não dá entrevista. Mas aí essa diretoria nova que ele vai anunciar, enfim, como saiu, deu essa debandada, como é que o Augusto vai se socorrer politicamente no Corinthians? Porque ele tá isolado politicamente. Ele vai chamar a velha guarda lá. Mas aqueles caras que têm que ter algum poder político. E ele vai passar os cargos de pessoas que tinham alguma coisa mais técnica, pelo menos é a impressão que eu tinha, especialmente do Rosalá, e colocar pessoas ali que são políticas, em cargos importantes do Corinthians, para eles resguardar politicamente e impedir o impeachment. Que, apesar de tudo, eu acho que o impeachment, nesse momento, seria um erro. O que você acha, Ana? Olha, a situação do política do Corinthians é muito complexa, né? Eu acho que... Eu gostaria para dar essa opinião de impeachment, eu gostaria de esperar alguma atitude dele, alguma explicação dele amanhã. Se ele chegar amanhã e falar, não, isso aqui tá com a polícia, não, eu não vou falar sobre o Carlos Miguel... Aí eu vou falar, também o cara também tá de sacanagem conosco, eu acho melhor sair. Eu acho que o que ele vai falar amanhã independe no caso do impeachment dele. As pessoas que não falam do impeachment tratam como uma questão de merecer ou não merecer e não tem nada a ver com isso. Impeachment, tanto no clube quanto na política, a gente já teve 2 de presidente do Collor lá no começo dos anos 90 e da Dilma na década passada, é meramente uma questão política, de apoio. Se você não tem apoio, e muito pelo contrário, você tem muitos inimigos, você vai cair. Você não vai cair porque você fez o certo ou fez errado, você vai cair porque você não tem apoio. É puramente político. E a gente sabe que o Corinthians é um feudo, é um negócio desse tamanho. Quem elege ali dentro são pouquíssimas pessoas dentro do universo do Corinthians, da torcida. A torcida não entra, enfim, é só ali né, o pessoal do clube, né? Então é um feudozinho desse tamanho, né? E eu acho que nessa altura do campeonato, eu acho que a batata do Augusto já assou. Então eu acho que ele vai cair porque ele perdeu apoio político, não tem nada a ver com o crime em si. Se for pegar historicamente, o Collor caiu por causa de uma Elba, uma Fiat Elba, né? Apesar do PC Ferreira ter feito aquela porrada de coisa. Ele caiu por quê? Falta de apoio político. A mesma coisa com a Dilma. E a mesma coisa vai ser com o Augusto. A mesma coisa foi com o Dolly. Ele pulou fora porque não quis tomar o impeachment. Ele tem a ver com o apoio, não tem a ver com se merece ou se não merece, se é bom ou se é ruim pro clube. O raciocínio dos caras não é esse. O raciocínio lá de dentro desse feudozinho que é o Corinthians não é se é bom o momento, se é ruim o momento. Bicho, é que nem tubarão, sentiu o cheiro de sangue na água, vai pra cima. Eu acho que a questão política tá muito pesada no clube, e o fato de todos os diretores terem pulado fora, e cada vez que um diretor desse pular fora é porque a chapa dele lá pulou fora, isso sinaliza que o impeachment tá vindo aí, né? Eu posso estar errado, mas eu acho difícil parar esse trem, uma vez que esse trem tá em movimento, eu acho que é difícil esse trem frear agora. Eu acho que vai ser uma pena se rolar esse impeachment. E me entenda, corintiano e corintiana, eu não estou defendendo o Augusto. Eu acho que vai ser ruim pro clube o impeachment, né? Acho que ia ser a pior coisa para a instituição do Corinthians. Institucionalmente, para a instituição é sempre ruim. E aí, quem se fortalece, nesse caso, é a oposição. E a oposição mais forte que a gente sabe é a chapa Renovação e Transparência, que estava no clube até outro dia. Que muita gente, inclusive nós aqui, ficamos felizes porque eles saíram do Corinthians deixando uma situação financeiramente ruim, né? Então vai voltar para o que era antes. E a situação do clube não muda de maneira alguma se acontecer o impeachment. E aí
essa crise política só tende a piorar, né? Bom, meus amigos, e para essa semana ficar... Essa sexta-feira, na verdade, né? Porque até sexta-feira tava de boa. Para essa sexta-feira ficar pior ainda, além dessa história da patrocinadora saindo, o pessoal pulando fora do barco do Augusto de Melo, também teve a história, também está rolando ainda, né? A história do Carlos Miguel. Todo mundo tá falando que ele vai sair do Corinthians, indo pro futebol inglês, pra Premier League. O que fica estranho na história do Carlos Miguel é a multa, né? Até 31 de dezembro do ano passado era uma multa de 50 milhões de euros. No dia 1º de janeiro a multa caiu para 4 milhões, instantaneamente, né? Na virada do ano, você estourando ali o seu rojão, na virada do ano de 2023 para 2024, a multa saiu de 50 milhões para 4 milhões. Não houve um escalonamento, vamos diminuindo essa multa aos poucos até o final do segundo. Não. Imediatamente você estourou o seu champanhe ali no final do ano, a multa já caiu. Para mim já era um plano do empresário do atleta, que foi muito inteligente, muito esperto, defendendo os interesses do atleta, enfim. E aí, na época, quem fez esse contrato era o Duílio Bundão, então ele que deveria ter defendido os interesses do Corinthians, não permitido esse contrato. Para mim já era um plano do empresário de o Carlos Miguel sair no meio do ano. Não estava feliz com a reserva do Carlos Miguel e ele jogou essa pro Duílio. E o Duílio aceitou. A multa caiu e agora... Aparentemente é só depositar a multa que ele pode assinar com qualquer clube ali. E é isso que vai acontecer, Gibson. Olha, eu tinha falado sobre isso já faz um tempo aqui, porque eu falei, cara, se o Cássio tava comentando, tava ali balançando, isso sendo criticado. A gente falou, né, Gibson? Enfim, é até legal você falar isso, porque a gente trouxe isso aqui antes do Cássio sair, o Carlos Miguel tava uma ou duas partidas e falou... O contrato dele termina... A gente não sabia da multa por enquanto. O Cássio ainda estava no Corinthians. A gente falou, precisa procurar o Carlos Miguel, renovar logo com ele, porque só vai até 2025. Porque era claro o que ia acontecer. Era evidente, né? Assim, eu acho que assim, a diretoria não tinha certeza... Vamos voltar um pouco, pra falar direito. Quando reduziram a multa dele, essa multa que era de 50 milhões, pra dizer a verdade, assim, é uma multa irreal para um goleiro reserva. Se fosse uma multa de 50 milhões, se ele fosse titular e tivesse uma multa, aí seria uma multa razoável. Mas para um reserva, não existe. Então, o acordo foi esse. Falou, você não vai ter que aumentar meu salário, não vai ter que me dar nenhuma... Porque eu tinha que renovar o contrato. Você não vai aumentar meu salário, mas vai diminuir a multa. Esse foi o acordo. O Corinthians, como tá quebrado financeiramente há anos, pro Corinthians foi lindo. Porra, não vou ter que gastar mais dinheiro. O raciocínio da diretoria do Duílio foi essa. Não foi esse o raciocínio dos caras. Raciocínio idiota. E o raciocínio também do time não tá falido. A gente tem que admitir que o time tá com a grana toda ferrada, né? Com o financeiro. Então, assim, agora no momento que o Cássio avisou a diretoria, vou sair, assim, no mesmo momento, eles tinham que ter chamado o Carlos Miguel na sala e falou, vem cá, bicho, você, seu empresário, vamos reunir esse fim de semana, vamos pra um sítio, nós todos aqui, e a gente não sai desse sítio enquanto não tiver o contrato assinado. Mas foi tentada a renovação. Foi tentada a renovação desde quando o Cássio anunciou a saída. O Carlos Miguel não quis renovar. Agora, se o Carlos Miguel não quer fechar, é porque ele já tá indicando que ele vai ter chance lá fora, né, pra jogar, vai ter em algum outro lugar. Então já tinha que ter começado a correr. E esse plano de diretoria tá sempre indo atrás do prejuízo e não se antecipando as ações que podem acontecer. Pro Carlos Miguel vai ser ótimo jogar lá fora. Pô, o cara é um goleiro, assim, nas ligas que interessam de futebol no mundo, não tem um goleiro da altura dele com essa velocidade de reflexo dele. Ele precisou jogar o quê? 1 mês e meio aqui no Corinthians pra ninguém lá fora lá falar, opa, olha aquilo ali. Então, assim, ele vai sair, cara. E você, Ana, como é que você viu isso? Parece que o Corinthians chegou a oferecer o mesmo salário do Cássio, né? Há 12 anos do Corinthians e 5 anos de contrato pro Carlos Miguel e ele recusou. Como é que você viu isso tudo aí? Olha, eu vou ser bem sincera contigo, tá? Eu não tenho como provar, mas pra mim me cheira muita coisa estranha, né? Primeiro porque quem tá lá dentro tinha que ter visto o potencial do Carlos Miguel. Reserva, é terceiro goleiro. Mas ele tinha potencial. E a gente falava aqui, né? Toda vez que o Carlos Miguel jogava, a gente falava, a torcida falava, a gente falava aqui, puta, esse cara tem futuro. Eu trazia isso, falava, cara, ele é o futuro do Corinthians, precisa ser preservado, precisa ser cultivado, enfim. Então, assim, ele quer sair pra jogar, né? Mas você não reduz de 50 para 4 milhões, né? Isso aí não existe, desculpa. Isso aí foi uma coisa, pra mim, completamente arquitetada. Essa saída do Cássio juntamente para ferrar ainda mais uma diretoria completamente incompetente.
A diretoria é incompetente? É incompetente, porque deveria, do mesmo jeito que tiveram 5 meses para ver que o contrato do Carlos Miguel estava com esse erro absurdo. Não viram nos 5 meses. Porque o Duílio podia ter feito qualquer cagada. Se eles tivessem corrigido nos 5 meses, ou tivessem falado, vamos renovar, e o Carlos Miguel já não fala, não vou renovar, você já vê que tem coisa errada aí. E não coloca pra jogar, né? Exato, procuraram para renovar só a hora que o Cássio saiu. A saída do Cássio é esquisitíssima também. Isso tudo é planejado para destruir ainda mais o Corinthians por uma diretoria, por um partido político lá dentro do Corinthians que perdeu a eleição e que não aceita isso. Então pegaram os melhores amigos deles, que é o Cássio, o Gilmar Pelós, e falaram, vamos ferrar com essa diretoria porque eles são incompetentes. Não vai ser difícil da gente ferrar com eles. E pronto, conseguiram. É isso a minha opinião. Pior que eu penso muito parecido com você, Ana. Eu tô vendo muito mais uma arquitetura fora da diretoria e muito motivada pela diretoria que saiu, né? E você, Dudu? Essa situação do Carlos Miguel aí? É erro de gestão. Eu continuo achando. E aí, assim, poxa, você chegou, você não conhece nada. Poxa, deixa eu pegar aqui. Quem são os principais 25, 30 jogadores do elenco, supondo? Como é que estão os contratos dele? Como é que estão as multas? A multa tá baixa. Por que diminuiu a multa? De dezembro, do dia 31 de dezembro era um, 1º de janeiro era outro. O que diminuiu? Cara, você já chega, pelo menos é isso, eu vou tentar manter o time. Mesmo que venha a proposta depois, mas eu vou tentar manter o time, né? Os 25 jogadores principais lá. Não foi feito. E entra um pouco naquilo que eu também já falei hoje. Sei lá, foram deixando armadilhas e Augusto tá caindo em todas. Ele tá caindo em todas as armadilhas que foi deixado para ele. Todas. Ele não conseguiu escapar de nenhuma por enquanto. O que chateia também é essa questão na parte da história que eu acabei de falar. Vitor Pereira, ele colocou a primeira vez o Matheus Donelli para jogar quando o Cássio não pôde. Em julho de 22. Uma semana depois, porque o Cássio ainda não pôde jogar, ele começou com o Carlos Miguel. E depois o Carlos Miguel meio que assumiu o posto de segundo goleiro. Até então a gente podia ter dúvida, nós não conhecíamos o Carlos Miguel, a gente queria ter visto, a gente falou antes. Volto a falar, eu não acho o Donelli ruim, mas ele é meio que um chama-gol. Pô, ninguém tá acompanhando isso? É muito uma questão de gestão. Pô, o Matheus Donelli não joga há 2 anos. Nada contra, mas ele deve ser o titular terça-feira. Vai colocar o moleque no... Depois no domingo é classe. Sabe, ele vai estar preparado? Acredito que ele está preparado, mas pô, que responsabilidade com tudo isso que está acontecendo. O erro maior é da diretoria anterior, mas a diretoria atual tem culpa. Bom, eu espero que se o Carlos Miguel realmente for sair, tá todo mundo sabendo que ele vai sair, ele não joga mais, né? Fica fora. Acho que quanto mais cedo o Corinthians colocar outro goleiro ali, é melhor. Melhor pra gente, pra todo mundo, né? Ficar apostando num goleiro que tá pra sair e saindo desse jeito, quer dizer, com um contrato absurdo desse, que pra mim fica claro que a ideia era, desde o início era o cara sair no meio do ano, e eu entendo que o Gibson falou, a multa era gigante, não é um goleiro reserva, mas aí você conversa, a multa é gigante justamente pro clube ter direito de sentar na mesa com outro clube e conversar e falar assim, ó, não vai ser 50 milhões, mas por 20, por 15, sei lá, vamos discutir um valor aí e tal. Mas abaixar automaticamente, assim, desse jeito, a culpa é também dessa diretoria, mas é muito maior de quem fez esse contrato antes, né? Porque se a ideia, e como eu tô achando que era desde o início do empresário e do Carlos Miguel, era sair no meio do ano, o contrato virou, a diretoria nova chegou, se no dia 2 o cara procurou o Carlos Miguel falou, não vou assinar o contrato novo até o meio do ano, se tiver proposta eu vou sair, senão a gente conversa depois no meio do ano, porque a ideia... Na minha visão, arquitetada pelo empresário, que, de novo, fez o trabalho dele, fez um grande trabalho, estava defendendo o direito do jogador dele. A ideia era que ele saísse no meio do ano. E aí não interessa que momento a diretoria atual ia procurar ele. Mas aí também não devia ter colocado para jogar, né? Enfim, como o Dudu falou, o Donelli jogou em 2022, né? Com o Trairão da Massa. O último jogo dele, então já são quase 2 anos aí. Foi uma derrota 3-1 para o Ceará. Enfim, como jogador do Corinthians, ele fez 10 jogos até o momento, 8 jogos como titular, 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O garoto, o pai do Donelli, que aproveitando toda a situação, já logo postou uma foto do Donelli criança, usando a camiseta do Nunca Vou Te Abandonar e tal. E o Donelli repostou essa foto, já mostrando... Ele renovou, né, hoje. Ele renovou. O Donelli renovou o contrato mesmo.
Porque também tem isso, né? O contrato do Donelli terminava em 2025 também, né? Então, 5 de janeiro, né? o Corinthians tinha vários goleiros que estavam com o contrato terminando e, enfim... E essa história do Carlos Miguel aí da multa, então a administração estava bem tranquila com a gente falava que tinha 2 goleiros muito bons, agora parece que não tem mais nenhum, né? E no meio dessa confusão toda, eu preciso falar disso. O Garro acaba postando nas redes sociais dele, acho que foi o único alento da torcida nesse momento ali. Um stories, um negócio simples dele, uma foto dele com a camisa do Corinthians, escrito vai dar tudo certo, mostrando ali um pouco de liderança, né, Ana? Um pouco de carinho com a torcida que tá tanto precisando. Com certeza, ali. Alguém precisava se manifestar, né? Eu esperava isso de pessoas acima do Garro, na verdade, que viesse e falasse alguma coisa, mas o Garro resolveu se manifestar ali. Mas, assim, eu entendo, mas esperança eu não tenho nenhuma. Não, é a boa vontade do boa garoto vontade, e tal. Eu acho que pra torcida é importante isso. E o que a gente menos quer, né, Dudu, é que essa crise toda venha pra campo. Se essa crise chegar em campo, aí que ferrou de vez, né? O que a gente não quer é que essa crise chegue em campo. Eu acho difícil isso não acontecer, viu, Gui? Torço para que não aconteça, mas principalmente nesse jogo agora de terça-feira, seria interessante não ter mais essa partida de terça, né? Mais uma semana para tentar dar uma amenizada, mas para a partida de terça eu acho muito difícil. Espero que o grupo fique fechado, se eles se engajem um pouco nisso que o Garro postou, e eles deem uma bela de uma resposta terça-feira, porque não vai ser fácil terça-feira. Nós vamos torcer para que dê tudo certo, que nem o Garro falou. Eu já vou na linha contrária, Dudu. Eu quero que o Corinthians entre em campo logo, jogue, porque vitórias eu acho que acabam abafando tudo isso. Mas enfim, eu quero ver o Corinthians em campo para esquecer tudo o que está acontecendo fora de campo. E você, Gibson? Olha, eu acho impossível que o que está acontecendo fora não vá afetar em campo, mas eu vou ser otimista, eu acho que vai afetar positivamente. O time vai querer dar uma resposta, vai querer mostrar que estão lá para jogar, assim, com todas essa encrenca de diretoria, a gente tá aqui para jogar bola, né? Então eu gostaria de acreditar que eles vão entrar firme terça-feira. Essa semana saiu o sorteio da Sul-Americana. O Corinthians vai jogar só nas oitavas, né? Como ficou em primeiro do grupo, vai pegar o vencedor do duelo entre o Red Bull Bragantino e o Barcelona de Guayaquil. O jogo é só em agosto, né, Dudu? O jogo é só em agosto. Eles jogam um pouquinho antes, né? O 16avos jogam um pouquinho antes. O Corinthians acaba jogando só em agosto. Mas a gente falou aqui, né, para falar rapidamente do sorteio, o Corinthians não se deu bem no sorteio, na minha opinião, né? Pega o Bragantino, um time bem estruturado, armado, que a gente conhece, não ganhamos as 5 últimas partidas, se eu não me engano. E o Barcelona tem, acho que dos caras dos times da terceira colocação, na minha opinião, junto com o Independiente Del Valle, eram os mais complicados. Então é um confronto bem complicado pro Corinthians, a gente não sabe quem vai passar, né? Como é só em agosto, tem tempo o furacão ali tá um pouco mais tranquilo. Mas se fosse o jogo agora, seria bem complicado. Mas eu acho que o que a chavinha, que a bolinha nos ajudou bastante no grupo da Sul-Americana, até então na Copa do Brasil, dessa vez a gente não foi muito feliz, não. E passando, né, tá pegando o adversário e passando, quer dizer, o nosso lado da chave é o mais complicado, né? Tem o Inter, Fortaleza, o Racing, que foi o melhor time da primeira fase da Sul-Americana, está no nosso lado da chave. Então a gente está do lado mais difícil, Gibson. Agora vai começar o desafio de verdade. Eu sei que você gosta da Sul-Americana. Olha, não, é campeonato de eliminação, então vai afunilando. O nível só sobe agora. Na hora de jogar bola, bicho. Quer passar, tem que passar por quem vier. Eu acho que esse tipo de campeonato não pode ficar. Você vai ficar escolhendo. Eu nem fui ver o sorteio, porque, cara, eu não vou nem ficar escolhendo. Quem cair, vai cair, bicho. Quem cair tem que jogar. Eu acho que os dois adversários são complicados, né? A gente não tá sobrando pra chegar e falar, não, pode vir quem quiser que a gente resolve. Mas, tipo, é campeonato, bicho. Quer chegar nas quartas? Passa nas oitavas. Tipo, não tem segredo. E como é que você viu aí o sorteio, Ana? Olha, assim, eu achava que tinha sido difícil e tal. Mas depois dessa semana, eu vou ser bem sincera contigo. Dane-se as Copas. O negócio é sair mais cedo das Copas mesmo. E tentar não cair no Campeonato Brasileiro. É redução de danos. A gente tem muito isso na psiquiatria, que a gente dá um remédio, às vezes, pro cara não usar cocaína. Então, é isso. É redução de danos. Sai das Copas, não cai no Brasileiro e tenta sobreviver esse ano. Esquece as Copas. Pode cair com quem for, esquece. Tem que não cair no Brasileiro se conseguir sobreviver esse ano.
sem dinheiro, sem goleiro. Porque só vejo notícia de contratação de goleiro ruim. Então, tipo, esquece. Bom, mas a Copa Sul-Americana fica pra agosto. Até lá, o Corinthians tem o Brasileirão aí pela frente e já de volta nessa terça-feira. Tô louco pra ver o Coringão em campo e a gente esquecer todos esses problemas fora de campo. Vamos jogar contra o Atlético Goianiense fora de casa. No ano passado não jogamos contra o Atlético Goianiense porque eles caíram. E na Copa do Brasil também não jogamos. Mas em 2022 jogamos 4 vezes contra eles, porque a gente jogou no Brasileiro e na Copa do Brasil. Foram 3 vitórias e 1 derrota. E Gibson, o Yuri Alberto, nessas partidas de 2022, marcou 4 gols em 3 partidas contra o Atlético Goianiense. Ele vai deixar o dele nessa terça-feira, 7 da noite, fora de casa? Eu gostaria mas não dá pra confiar muito no Yuri, né? Ele às vezes faz o gol e depois perde na cara do gol, sozinho, enfim. Assim, é quase rodar uma moeda no ar. 50%, 50%, se vai acontecer ou não. Né? Então, que eu gostaria, mas não dá pra confiar nele, não. Não, é que assim, esse jogo, cara, é um jogo de 6 pontos, cara. Tipo assim, esse é o jogo que a gente vai ter nas próximas semanas, entre aspas, mais tranquilo. Se é pra arrumar 3 pontinhos, que seja terça-feira pra pelo menos respirar um pouco no fim de semana, na semana que vem. Respirar um pouquinho. Conta gota. E, Ana, o Coringão precisa marcar pontos no Brasileiro, né? A gente tá lá atrás, aí é pontuar e escapar logo dessa situação desagradável, né? No Z4. Isso, a teoria é ótima, né? Você falar, eu quero que o Corinthians jogue hoje, assim, pra mim o Corinthians jogava hoje. Eu não sei, acho que você tá querendo mais problema pra nossa cabeça. Porque eu acho que o Dudu tem a mesma opinião que eu. A hora que a gente for pra campo, tem todos esses problemas, mais o resultado negativo que vai vir. A Ana é otimista aí, então. É assim, vai confiar que o Yuri Alberto vai fazer gol contra o Atlético Goianiense fora de casa? Desculpa. Eu acho que semana que vem nós vamos estar mais chorando aqui do que qualquer outra coisa. É que chorar com a situação de campo, eu já tô até mais acostumado, é mais tranquilo. A situação de fora de campo me dá um azia, uma gastança. Enfim, e você, Dudu, como é que tá vendo aí o jogo de terça-feira? Cara, terça-feira tem que ganhar pra quebrar essa cena de não fazer gol e pra começar a pontuar. Não importa quem faça o gol da vitória, pode ser o Gustavo Henrique, se ele não for o goleiro, pode ser o Fagner, pode ser o Yuri Alberto. Enfim, a gente precisa fazer gol e pontuar terça-feira. Urgente. E no domingão é clássico, né? O domingão é contra o Jardim Leonor. 4 da tarde, na nossa casa, na Neoquímica Arena. Esse jogo vai ser bem difícil, hein, Ana? Já perderam o que tinha que perder esse ano, né? Contra esse time, né? Que foi o tabu, já foi uma desgraça. Mas, é assim, acho que se fizer um jogo minimamente bom contra o Atlético Goianiense, dá para tentar uma retomada num clássico, que o Corinthians tem sempre costume de fazer isso, de retomar num clássico. Quem sabe a gente consiga retomar aí o rumo das vitórias dentro da arena. Eu acho mais fácil dentro da arena do que fora da arena, mas é um time mais difícil. E se a gente tivesse minimamente mantido o tabu, era mais difícil ainda, né? Porque nós não falamos das pataquadas, mas teve a pataquada da multa do Mano também, né, no começo do ano. Ah, sim, aqui tem tanta coisa pra falar, né, Ana? Exato. Mas eu gostei que a Ana tá mais otimista de Ibição no clássico em casa do que no jogo fora de casa na terça-feira. Olha, eu já acho que no fim de semana, se descolar um empatinho, eu já tô feliz pra caralho. Mesmo jogando em casa, porque assim, o time tá nesse momento muito conturbado, o importante pra gente é somar ponto. Mesmo que seja um pontinho, somar ponto é somar ponto. E o adversário vem no momento bom. Eu acho que assim, se essa semana fosse 3 pontinhos na terça e 1 pontinho no fim de semana, eu já estaria sorrindo. Falando, yes, vambora, segue o campeonato. Olha, se tem uma coisa que talvez nos ajude, é porque nós vamos jogar terça e eles vão jogar na quinta, né? Corinthians, tanto terça quanto domingo, precisa fazer o primeiro gol. Corinthians fazendo o primeiro gol, acho que a gente tem chance de pontuar. Se sairmos lá atrás, vai ser muito difícil, mas eu tô muito nessa que, cara, se conseguir pontuar nas 2 partidas, tá ótimo. Por enquanto, não importa muito, gostaria que fossem 2 vitórias, mas o Corinthians precisa pontuar. E para pontuar, nós vamos precisar fazer gol, se possível que a gente saia na frente do placar. Senão vai ser muito difícil correr atrás. E Ana, e as brabas?
Então daqui a pouco vão entrar em campo, né? Ou se já não entraram, essa live tá entrando cada vez mais. Você tá mutada. Você tá mutada, Ana. Eu tô mutada justamente porque elas já estão jogando, né? Já começou o jogo. Essa semana tivemos um Já tá quanto jogo, pra gente, Ana? Tá quanto? um jogo ruim contra o Santos, tá 0-0, tem 2 minutos só de jogo. Ele começou consertando algumas coisas já, né? Não todas, a gente de novo vê uma lateral esquerda começando de lateral direita, mas agora a goleira já é a Nicole, não é mais a Kemily, que a Kemily tem o mesmo problema do Donelli, ela chama gol. Vamos ver como é que vai ser o desempenho, porque o desempenho contra o Santos foi bem ruim, né? Apesar de ter perdido um pênalti, que normalmente não é comum, né? Ter tido as melhores oportunidades, foi só um empate, um time que tá caindo pelas tabelas ali, ontem tomou 4 do time da Vila Sônia, então foi um desempenho ruim. Vamos ver, hoje é o time titular do começo ao fim, né? Jogando de branco pela primeira vez, vamos ver se dá sorte aí, fora de casa a gente ganha do time de verde. Então é isso, né, meus amigos? O jogo das meninas começou e a gente vai encerrar então essa live, esse podcast 392 aqui, esperando que uma semana de paz pro Corinthians, que comece na segunda-feira com o Augusto de Mello abrindo todas as cartas, falando, desabafando com a torcida e a torcida toda abraçando o Corinthians de novo na terça-feira com vitória e no domingão mais uma, né, Gibson? Fala nossas redes sociais aí para lembrar o pessoal, por favor. Bora, estamos ao vivo aqui no YouTube e no Twitter, mas temos também o Instagram, o Facebook, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles irem mandarem Corintiana com TH, pelo amor de Deus, escrevam certo, só no Twitter querem mandar timão. Iana, na semana que vem estaremos de volta. 19h, né? Logo depois do clássico, estaremos de volta aqui. Tentaremos estar mais animados do que hoje. E a gente espera, né, Dudu, que fala do futebol, falar de dentro de campo, cornetar Falar o de Tonhão. vitória, falar de bom, né? Seria muito bom. Mas não percam a gente semana que vem, no horário tradicional às 7. Se possível, que a gente possa falar de coisas melhores do que a gente falou hoje. É isso então, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos. Espero vocês novamente na semana que vem. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!